Provérbios 12, 25. O que eu quero compartilhar com vocês essa noite é o poder da boa palavra de Deus. A palavra de Deus, ela traz consigo o poder de Deus, a graça de Deus, o cuidado de Deus. Então, a palavra de Deus carrega consigo o poder e a graça de Deus. Então veja o que está dito ali, ó. A ansiedade no coração, preste atenção, a ansiedade no coração deixa o homem, o quê? Abatido. Então a ansiedade no coração deixa o homem abatido, mas uma boa palavra o alegra. Então, a ansiedade deixa o coração do homem abatido, mas a boa palavra de Deus deixa o homem experimentar a bênção da alegria. Por isso que a Bíblia diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Então significa que existe no trono da graça de Deus uma alegria que pode entrar na vida daquele que se sente abatido, sofrido. Então eu separei algumas coisas aqui importantes. Este texto, assim, nesta configuração, ele fala de algumas coisas, e a gente pode saber na vida da gente, que a gente às vezes está ansioso. A Bíblia diz: não estejais ansiosos por coisa alguma. Então significa que a Bíblia reconhece que nós podemos estar passando momentos de ansiedade. Ansiedade não é algo estranho à palavra de Deus. A palavra de Deus já tratava disso no passado. Mas a ansiedade, ela tem alguns elementos que a acompanham. Por exemplo, além da ansiedade, você tem a preocupação. Ocupar-se previamente de alguma coisa que você nem sabe se vai acontecer, mas você já se preocupa. Você se ocupa previamente, ou seja, você traz o possível evento do futuro para o passado em forma de uma preocupação. Então não estejais preocupados, porque a preocupação também traz a angústia própria da preocupação. Tira o sono, deixa a pessoa com um sentimento ruim dentro do seu coração. Por isso que a ansiedade e a preocupação no coração deixa o homem abatido. Mas também junto com a preocupação, às vezes vem a depressão. O estado depressivo é a frustração que a gente acaba sentindo por as coisas não ocorrerem ou não serem do jeito que nós gostaríamos que ela fosse. Então, é mais ou menos uma irmã da ansiedade, é a depressão, que é o outro lado da moeda. Às vezes nós nos deprimimos, às vezes nos sentimos frustrados, porque algum desejo que nós gostaríamos de ter, não temos, algo que gostaríamos de possuir, não possuímos, e o nosso coração acaba às vezes se sentindo frustrado, e num grau mais intenso, isso se chama a depressão, a frustração do desejo, do sentimento daquilo que nos falta. Às vezes nós não somos felizes, porque vivemos fora do tempo. Na ansiedade vivemos no futuro, na depressão muitas vezes vivemos no passado. É importante que a gente entenda o aqui e o agora das nossas vidas, e é dentro desse momento que a graça de Deus vai se manifestar, e a boa palavra de Deus vai nos ajudar a experimentar um sentimento de vitória sobre a ansiedade, sobre a preocupação, sobre a depressão. Mas tem outra coisa também, é quando você se sente cansado e oprimido. Muitas vezes numa situação, você pode sentir-se cansado e oprimido. O coração cansado, o coração oprimido, também faz com que você se sinta abatido, se sinta, não é? Sobrecarregado. Por isso que Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, ansiosos, depressivos, e eu vos aliviarei. Então a palavra de Deus está dizendo que existe da parte de Deus um alívio prometido àqueles que estão cansados e sobrecarregados. Se você
conhece alguém que esteja vivendo uma situação como essa, você sabe que para essa pessoa existe um recurso divino, existe um cuidado divino. E se você mesmo está vivendo esta experiência, você pode saber que para você existe uma promessa de descanso, uma promessa de cuidado, uma promessa de atenção. Mas outra coisa também, que além disso, você pode sentir como o salmista sentiu. Vamos ver aí no Salmo de números 42, os versos de 1 a 13. Eu vou ler com vocês, porque isso que a Bíblia está falando é o que pode acontecer. Mas agora você vai ver o testemunho de uma pessoa que experimentou isso na própria vida. E você pode acompanhar para você ver o que é este sentimento de depressão, de angústia, faz com a vida de uma pessoa. Olha lá, diz o salmista assim, ó: assim como o cervo, assim como o cordeiro, assim como o cervo, né, brama pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por Deus. Do mesmo jeito que o cervo, ele tem o desejo de chegar-se às correntes das águas para matar a sua sede, assim a minha alma anseia por Deus. Então o salmista está dizendo: a minha alma está ansiosa por Deus. Ele estava então sentindo a ausência daquilo que poderia ser o reforço e a bênção e a segurança do seu coração. Vocês vão ver o que ele estava passando. Veja o verso 2. Olha só, verso 2, por favor. Atenção, verso 2. Isso. A minha alma tem sede de Deus. A minha alma anseia pelas correntes das águas, assim como o cervo. Mas a minha alma tem sede de... Então significa que eu estou passando uma sede. Não é uma sede comum, é uma sede de Deus. Mas não é Deus como se fosse uma teoria, é o Deus vivo. Quando é que eu me apresentarei ante a face do meu Deus? Então minha alma anseia por Deus. Então a sensação é de que há um distanciamento entre ele e Deus. Se sente distanciado de Deus. Mas ele deseja estar na presença do Deus vivo. E ele faz a pergunta: quando é que eu entrarei? Quando é que eu me apresentarei? Quando é que eu vou ter a oportunidade de estar na presença do meu Deus? Quando é que Deus vai abrir os seus braços e me acolher? Quando é que este chamado de Jesus para os que estão ansiosos e abatidos vai me alcançar? E quando é que eu vou experimentar esse descanso que o Senhor Jesus Cristo promete? Ele não diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, frustrados, e eu vos aliviarei. Ele diz assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis o descanso para as vossas almas. Então ele diz que você, quando recebe o convite dele e aceita e se aproxima dele, a Bíblia diz que ele conforta o seu coração, ele traz a presença de Deus ao nível da sua experiência pessoal. Por isso que ele diz: eu vos aliviarei. E depois ele diz: se você aprende de mim, se você pratica os meus ensinos, você encontra o descanso para a sua alma. A boa palavra de Deus é uma palavra que nos traz conforto e descanso no meio das tribulações. Veja o verso 3. Diz assim: as minhas lágrimas... Olha só, presta atenção se já lhe aconteceu isso. Isso aconteceu com o salmista. As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite. Então o que ele está dizendo? Eu choro noite e dia. Você já imaginou uma pessoa tão angustiada que passa o dia chorando? Que passa o maior tempo da sua vida na angústia, na tristeza, na dor, na desesperança, na desilusão? Pois este é o salmista: as minhas lágrimas servem de alimento para a minha vida, ou seja, eu me alimento das minhas lágrimas. E então, todos os dias, de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Então ele está vivendo um momento difícil, e as pessoas estão perguntando: e aí, Deus na sua vida?
Onde é que está Deus? Onde é que está o seu Deus? Onde é que está o poder do seu Deus? Onde é que está o cuidado do seu Deus? E a pessoa está sofrendo noite e dia, e ainda as pessoas estão perguntando: você não é crente? Como é que você não consegue este descanso de Deus? E às vezes a gente fica confuso para responder essa pergunta, porque a gente não sabe explicar como que a gente às vezes está no meio de uma luta e como que às vezes a palavra do Senhor parece não funcionar para cada um de nós nos dias das nossas dificuldades. Então quero ajudar você a entender um pouco da palavra de Deus, para você perceber como que ela pode ajudar, não somente você, mas aquelas pessoas com as quais você se relaciona e que precisam de um cuidado especial em dias de tanta dificuldade. Veja o verso 4, olha só o que diz o salmista: quando me lembro disto, dentro de mim derrama a minha alma. Quando ele lembra destas coisas, ele derrama a sua alma dentro dele mesmo. Imagine, ele se embute dentro de si mesmo. Já viu uma pessoa que se recolhe dentro de si mesmo? Parece que não tem nada do lado de fora, que tudo está acontecendo do lado de dentro, e ele se fecha. Eu conheci uma vez uma pessoa que se fechou tanto que ele acabou se fechando num quarto, e depois se fechou numa cama, e depois se fechou no canto da cama, e depois colocou um cobertor por cima da cabeça. Parece que ele queria de fato deixar com que a sua vida fosse totalmente isolada do mundo, porque talvez ele imaginava que o mundo lá fora era a sua ameaça, e ele queria fugir, mas não conseguia fugir de si mesmo, porque o problema estava dentro do seu coração. E ele está lá dizendo: pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e de louvor, com a multidão eu festejava. Então ele está pensando como que era a vida dele no passado, como que ele caminhava com as pessoas, como que ele ia para as festas, como que ele ia para as celebrações religiosas, como ele caminhava, e parece que dentro dele havia alegria, havia louvor, e ele caminhava com a multidão. Mas agora ele diz: minha vida passou por uma transformação, eu estou cheio de agonia, cheio de angústia, eu choro noite e dia, minha vida mudou, e eu agora estou passando um momento extremamente difícil, porque nada na minha vida dá certo, nada na minha vida se arruma, tudo parece ser contrário ao que eu gostaria que fosse. Olha o testemunho do salmista, veja o verso 5, ele diz assim: porque estás abatida, ó minha alma? Ele pergunta para si mesmo, ele olha para dentro e pergunta: por que estás abatido, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Ele sentia que havia uma perturbação dentro da sua própria vida, ele não sabia entender o que estava acontecendo com ele, então ele pergunta para si mesmo: por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Mas ele não esqueceu de Deus, embora ele estivesse vivendo aquela agonia, ele diz assim: espere em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Ele sabia que havia um recurso, ele sabia que havia algo que ele podia experimentar, porque ele já tinha experimentado antes, mas agora ele cai nesse fundo de poço, e agora ele sofre essa dor. É como o salmista que diz: esperei com paciência pelo Senhor, ele se inclinou para mim, ouviu a minha oração, e tirou-me do fundo do poço, firmou os meus pés sobre a rocha, enxugou as lágrimas dos meus olhos, colocou uma canção nos meus lábios e transformou a minha vida num testemunho de vitória. Então significa que para você que está sofrendo, para você que está indeciso, confuso, para você que está vivendo talvez um fundo de poço, ou por alguém que você conheça nessa condição, saiba que isso é transitório, porque o Senhor, Ele está atento às orações que você faz. Ele tem uma palavra de promessa, de conforto para você. Ele cuida de você, não importa a circunstância em que você se encontre, mesmo que você não sinta a presença dele, ele está presente, até porque ele é onipresente, em todos os lugares ele está. Talvez você não esteja percebendo a presença dele, mas ele está ali, como no dia do salmista, ele ouviu e esticou a sua mão, tirou o salmista do fundo do poço, e deu ao salmista uma terra firme para caminhar.
Entenda que a palavra de Deus está dizendo que qualquer que seja a sua situação, o Senhor está olhando para você. Ele sabe da sua luta e da sua dor. Por mais que você esteja confuso e indeciso, por mais que você se sinta abandonado ou inseguro, por mais que você não veja um horizonte muito claro na sua frente, o Senhor, com a sua palavra, lhe dá uma promessa hoje, que através da palavra dele, ele vai colocar no seu coração uma luz de esperança, e ele vai te abençoar, e você vai cantar louvores ao nome dele outra vez, porque você não foi chamado pelo Senhor para ser um sofredor nesta vida, você foi chamado para manifestar aqui a glória de Deus no seu corpo mortal. Amém? Amém. Vamos então para frente, diz o verso 6, ó meu Deus, dentro de mim, a minha alma está abatida. Você já sentiu isso alguma vez? Dentro de você, você sentiu a sua alma abatida? Dentro de você, você sentiu a sua alma oprimida, sofrida? Dentro de você, já sentiu vontade de chorar? Vontade de se encolher? Então ele diz, a minha alma abatida, por isso me lembro de ti, desde a terra do Jordão, e desde os amonitas, e desde os pequenos montes, eu então tenho lembrança de ti, mesmo que eu esteja vivendo essa dor, mesmo que eu esteja vivendo essa agonia, mesmo que eu esteja vivendo essa indecisão, mesmo que eu esteja sofrendo o que eu estou sofrendo, eu não me esqueci do Senhor, e eu espero pelo Senhor. Tem misericórdia de mim, estica a mão do Senhor, ouve o meu clamor, tira-me, Senhor, resgata-me, livra-me. E o livramento do Senhor, assim como veio para o salmista, assim vem para aqueles que esperam no Senhor. Veja só o que vem lá no 7, um abismo chama outro abismo ao ruído das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e todas as tuas vagas têm passado por sobre. Olha o que ele estava sentindo. Ele estava sentindo lá na sua vida, que ele estava num turbilhão, as coisas estavam acontecendo por cima da vida dele, é como se ele estivesse sendo atropelado por uma enxurrada, por uma enchente. Parece que ele estava vivendo como Jonas, que fugindo da missão que Deus lhe havia dado, foi lançado no mar, caindo no mar foi parar no ventre de um grande peixe, lá dentro, ele começa a orar, Senhor, tem misericórdia de mim, porque a minha vida desceu ao abismo, não há nada que eu possa fazer aqui a não ser orar e pedir a misericórdia do Senhor. E o Senhor o abençoou e o peixe o colocou de novo na praia. Assim muitas vezes nós vamos estar como este homem, sofridos, sem saber o caminho a seguir, indecisos, sem saber que decisão tomar. Às vezes é uma família destruída, às vezes é um filho desviado, às vezes é um marido complicado, às vezes uma esposa complicada, às vezes a perda de um emprego, às vezes a perda da saúde, às vezes um diagnóstico terminal. São tantas coisas que podem nos fazer oprimidos dentro de nós mesmos, mas nesta hora lembre-se que você é filho do Deus Altíssimo. Você tem a marca do Senhor na sua vida, por isso Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente nas nossas tribulações, nas nossas dificuldades. Muito bem, veja o verso 8, isso é o testemunho do salmista, como é que ele estava se sentindo, como é que estava acontecendo na vida dele. Contudo o Senhor me mandará a sua misericórdia de dia, e de noite me enviará a sua. Então ele estava certo que Deus não ia abandoná-lo, mas enquanto não estava chegando o socorro de Deus, ele estava na peia, sofrendo e angustiado. Ele diz, mas eu sei que o Senhor é misericordioso, eu sei que o Senhor vai me enviar a bênção do Senhor durante o dia, e sei que o Senhor vai me mandar a canção noturna para acalmar o meu coração, porque a Bíblia diz isso, a Bíblia estava dizendo isso, ó. Deixa eu ver aqui o texto que eu estava lendo. A ansiedade, a preocupação no coração do homem o abate, o deprime e o torna castigado, mas a boa palavra de Deus o alegra. Ele sabia que tinha uma promessa de alegria, ele sabia que a vida não precisava ser daquele jeito, ele sabia que aquilo era um momento difícil na vida,
mas ele se nutria de uma esperança, porque o Senhor coloca a misericórdia dele na minha vida, o Senhor estende a mão sobre mim, o Senhor me abençoa, porque a canção do Senhor está comigo, uma oração ao Deus da minha vida. Nessa hora mais difícil, o que você faz? Você reclama, você fica chateado, aborrecido, né? Às vezes murmura. Tantas coisas podem passar pelo coração de uma pessoa numa hora de dificuldade. Mas olha o que ele disse: eu estou passando por tudo isso, a minha alma está abatida, eu estou sofrendo a angústia, mas a oração da minha boca está com o Senhor meu Deus, a minha oração está com o Senhor. Ou seja, nunca desanime de lutar pela vitória na sua vida, qualquer que seja a área. Nunca pense que tudo está acabado, nunca pense que você é um derrotado, nunca pense que para você não há chance. Sempre pense que se você é um filho de Deus, e se Deus declarou sobre você que você é um filho amado, você pode estar passando um momento difícil, mas Deus está abençoando a sua vida com uma bênção de vitória, de livramento, de bênção, que vai tirar você do poço onde você está, e vai firmar os seus pés sobre a rocha, porque Ele não é Deus de pessoas derrotadas, Ele é Deus de pessoas que passam por provações grandes, mas que se mantêm firmes e abençoados, sabendo que com a sua oração e a sua graça, Ele vai alcançar a sua vida e vai colocar os seus pés no caminho da bênção, da vitória, que você pode esperar, porque Ele é fiel e não te desampara. O bom é que mesmo no meio da luta, você não está desamparado. Mesmo no meio da dificuldade, você não está desamparado. Só que muitas vezes você não queria estar nesse lugar. Mas às vezes é neste lugar que Deus vai falar com você qual é o caminho da redenção. Se lembra do Elias? Elias tinha feito um trabalho no Monte Carmelo fantástico. Ele tinha feito ali uma demonstração do poder de Deus contra os profetas de Baal. Ele foi vitorioso. Deus mandou fogo do céu, queimou o sacrifício, todo mundo ficou impressionado. Elias saiu dali com uma vitória retumbante. No dia seguinte, a rainha Jezabel, esposa do Acabe, disse assim: esse profeta, eu vou fazer com ele o mesmo que ele fez com os meus profetas. Ele tinha matado os profetas de Baal. Ele ficou tão amedrontado, tão inseguro. Ele tinha vivido a vitória do poder de Deus ali. Ele tinha visto Deus mandar fogo do céu, mas quando a rainha disse que ia matá-lo, ele ficou desesperado e fugiu. Fugiu, mas fugiu para longe, mais de 160 quilômetros de distância. Ele estava fugindo. Naquele tempo, isso era uma distância muito grande. Até que ele entrou numa caverna. E no fundo daquela caverna, o Senhor Deus resolveu falar com ele. Então, aconteceram 4 coisas. Primeiro veio um terremoto tremendo. Aí ele viu aquele terremoto e depois ele pensou, mas Deus não estava no terremoto. Às vezes acontece um terremoto, você pensa que é Deus, mas não é. É um terremoto só. Aí depois veio um fogaréu, fogo grande. E ele pensou, Deus está falando comigo. Mas não. Deus não falou naquele acidente, naquele desastre de fogo. E assim Deus foi cuidando do Elias, e ele foi interpretando cada etapa como se fosse Deus, mas não era Deus. Até que veio um vento suave, uma brisa. Então quando aquilo aconteceu, ele abriu os olhos e disse, é o Senhor. E o Senhor disse para ele assim, Elias, o que fazes aí? Ele está dentro da caverna. E Deus pergunta, o que você está fazendo aí? Aí ele vai dizer, o senhor não sabe não? Eu estou correndo, estou fugindo, estou desesperado, estou escondido aqui nesse fim de mundo, para salvar a minha vida, porque tudo se acabou. Aí o Deus falou, você está enganado. Lá tem 7.000 como você, que não dobraram os joelhos a Baal. Volta lá, reassume o seu ministério, unge o seu sucessor, vai fazer o que eu te mandei fazer, não tenha medo, eu sou com você. Então muitas vezes
a gente está correndo, fugindo e se escondendo, porque a gente não sabe que Deus está acompanhando a nossa vida. Ele está olhando para nós, Ele sabe das nossas angústias, Ele sabe das nossas tristezas. Por isso que Ele diz: vinde a mim, você que está cansado, oprimido, confuso, indeciso, inseguro, eu vou te aliviar. Vem aprender comigo que eu vou te ensinar. E quando eu te ensinar, você vai aprender a encontrar o descanso mesmo no meio das tribulações. Porque a palavra do Senhor, ela é forte, é como esse escudo que acabamos de cantar. Ela é poderosa. Ela fala de um Deus que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. E ela fala de um Deus que nos assiste nas nossas tempestades. Um dia havia uma tempestade, e Jesus andando sobre as águas, o Pedro falou: manda-me ir contigo. Ele disse: pois venha. E o Pedro foi, mas no meio ele teve medo, olhou para a tempestade, ficou desesperado, afundou. Aí o Senhor pegou o Pedro e falou assim: por que você duvidou? Por que você teve medo? Ah, porque as ondas eram muito fortes. Às vezes, ao invés de olhar para o Senhor no meio das nossas lutas, nós preferimos olhar para os problemas, olhar para as tempestades, olhar para as adversidades, e perdemos o foco naquele que pode estender a mão e nos tirar do fundo do poço. Não perca Jesus de vista, não perca Jesus de vista nunca. Por mais difícil que seja a sua luta, por mais difícil que seja o seu combate, por mais difícil que seja o momento que você está vivendo, nunca se esqueça de que o Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, as asas da sua bênção, da sua graça, eu me abrigo até que passem as calamidades. Calamidades existem, problemas existem, mas existe um Deus que nos abriga embaixo das suas asas até que passem as calamidades. Faz sentido? Então, próximo lá. Aí, ó. Direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Quantas vezes você acha que Deus te abandonou? Quantas vezes você acha que Deus te esqueceu? Às vezes você teoricamente nem fala isso, mas no seu coração você sente, porque Deus está te confortando, mas você nem percebe o conforto de Deus, porque sua vida está tão ligada na dor, tão ligada no problema, que você não percebe o conforto divino. Nunca perca de vista a presença de Deus no meio das suas tribulações, porque é lá no meio da luta, da batalha, que Deus deu a vitória ao Davi. É lá no meio da sua luta que Deus vai te dar a vitória. É lá no meio da dificuldade que Deus vai te dar a possibilidade. É lá que Ele vai andar com você. É lá que você vai ser mais do que vencedor. Por que te esqueceste de mim? Porque ando lamentando por causa da opressão do inimigo. Por que eu estou lamentando, perguntando, perquirindo? Por que eu não estou neste exato momento olhando para o Senhor dentro da minha situação atribulada, para ver a presença do Senhor comigo, para eu poder dizer como o salmista: ainda que eu ande pelo vale das sombras da morte, eu não temerei. Não é porque eu não tenha medo da morte, é porque o Senhor que está comigo me conduz, me abençoa e me dá sustentação e suporte. Não é que não tenhamos medo, mas temos um Deus que nos dá confiança no dia do temor. Quando eu temer, nesse dia confiarei no Senhor, né? Veja o verso 10, olha só: com ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Outra vez, quantas vezes nós achamos que Deus está distante, que não se interessa por nós, que não olha para nós, que não estende a mão para nós? Não é verdade. Tudo isso Ele falou, mas Deus estava muito presente na experiência dele. Ele só precisava entender o que estava acontecendo com ele, e aí Deus vai abençoando a vida dele. Veja o verso 11, diz assim: porque estás abatido, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é a salvação da minha vida.
Olha só, de tempos em tempos, no relato dele, ele diz: porque estás abatido, ó minha alma, espera em Deus. Ele não perde a esperança, mas ao mesmo tempo está passando um momento difícil. É assim que a Bíblia nos mostra que nos momentos difíceis não podemos perder a esperança, porque o momento difícil vai passar e Deus fará nascer outra vez o sol da esperança, acreditando que a mão dele está sobre nós. Verso 12, olha só, diz assim: faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação ímpia. Livra-me do homem fraudulento e injusto. Ou seja, Senhor, pleiteia a minha causa. Apresenta a sua causa ao Senhor. Apresenta as suas razões ao Senhor. O Senhor disse certa vez para o profeta: vinde, façamos juntos nosso arrazoado. Expõe os teus motivos a ver se eu posso te justificar. Às vezes nós estamos no fundo do poço. Não foi porque alguém nos empurrou para lá. Não foi porque alguém nos fez entrar no fundo do poço. Muitas vezes nós podemos estar no fundo do poço, porque nós mesmos escolhemos o caminho que nos fez cair no fundo do poço. Por isso, Senhor, pleiteia a minha causa, tem misericórdia de mim, me ajuda para que eu possa ser liberto dessa situação. Me perdoa, me restaura, me cura, me transforma. Verso seguinte. Salmo 42, né? Você pulou para o 43, foi? Não é 42 que nós estamos considerando? Salmo 42, está no 43. Está no 43 lá, não é? Hã? 42? 43, 2, né? Só vai até o 11, né? Então, volte lá o 42, nós só para a gente encerrar, então. Pronto, encerrou aí, né? Por que estás abatido, ó minha alma? É a pergunta que ele faz. É a pergunta que a gente quer responder. Eu vou encerrar com vocês com uma palavra de Josué, capítulo 1, por gentileza. Só para vocês terem uma ideia de como que a gente pode sair desse imbróglio. Veja aí, Josué, capítulo 1, verso de 7 até o final. 7 a 9. Josué, capítulo 1, 7, ó. Agora Deus está falando com Josué. Aquilo ali foi o testemunho do salmista. Agora olha essa palavra aí, ó. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo. Então significa que Josué tinha assumido a responsabilidade de conduzir o povo até a terra prometida. Então Deus está falando com ele: tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Então você vai fazer conforme toda lei. Significa, entenda a palavra de Deus. Compreenda os ensinos do Senhor. Eles vão te dar descanso nos dias difíceis, mas eles vão te preparar para a jornada. Mesmo que você esteja dentro de uma dificuldade aqui ou acolá, mesmo que você, como Daniel, vá para a cova dos leões, mesmo que você, como Abednego, vá para a fornalha, você está numa jornada. E nesta jornada o Senhor disse: você precisa conhecer a palavra, conhecer os ensinos bíblicos, conhecer os princípios, conhecer as promessas, conhecer o agir de Deus e estabelecer uma relação forte com Ele. Por isso ele diz: nunca tão somente esforço e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a palavra que o meu servo Moisés te ordenou. Desta palavra não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Ou seja, admite na sua vida a palavra, aprende a palavra, entende a palavra, compreende a palavra e aplica a palavra na sua vida, para que você não se desvie do caminho do Senhor.
porque o caminho do Senhor é reto, as veredas do Senhor são retas, e se você estabelece o caminho nas veredas do Senhor, orientado pela palavra, não se desvie, mas vá firme no caminho. Olha só, não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Veja o verso 8, diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Era o que ele estava dizendo aqui, ó. O coração, a ansiedade do coração produz o abatimento, mas a palavra, a boa palavra do Senhor produz a alegria. Então, a palavra do Senhor tem que estar presente na nossa vida, para produzir a alegria que combate o abatimento, que combate o cansaço emocional, espiritual. Então, não se aparte deste livro da lei. Antes medita nele de dia e de noite. Não é só ler de qualquer maneira, é aprender a meditar na palavra, pegar o texto, olhar para o texto, perguntar ao texto, para que tenhas o cuidado de fazer, ou seja, de obedecer, de andar na lei do Senhor, fazer o que está escrito nela, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Quer dizer, quando você organiza a sua vida em função da palavra, você pode passar momentos difíceis. Josué passou momentos difíceis. Todos os nossos grandes líderes do passado passaram momentos difíceis, mas eles se organizaram com a palavra, andaram com a palavra, se orientaram pela palavra, e eles caminharam e foram bem-sucedidos. Veja o verso 9, só para vocês verem o encerramento. Não te mandei eu, esforça-te, tem muito bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que... E se você estiver passando um momento difícil com a alma abatida, o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. E se você estiver passando um problema na sua família, o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. E se você estiver passando um problema no seu trabalho, e um problema nas suas relações, e um problema na sua igreja, tenha consciência de que andando no caminho do Senhor, meditando na palavra do Senhor, adotando a palavra do Senhor como elemento de norte no seu caminhar, o Senhor estará contigo por onde você andar. A Bíblia diz que a ansiedade no coração do homem o abate, o deprime, mas a boa palavra do Senhor o alegra e o restaura. Aí está a palavra que alegra, aí está a palavra que restaura, aí está a palavra que dá direção. Você viu o testemunho do salmista no fundo do poço. Você viu Josué recebendo de Deus uma orientação para seguir a palavra e encontrar o sucesso na sua vida. Você sabe que assim como aquele homem passou um momento difícil, você também pode passar. E se não está passando, dê graças a Deus. Você tem agora a instrução de abraçar a palavra, organizar-se com a palavra e seguir a palavra, para você ser uma pessoa bem-sucedida em tudo que você fizer. Faz sentido para você?